Imagine receber uma imagem JPG, um arquivo simples, pequeno, talvez com alguns kilobytes, mas esse arquivo muda completamente a sua vida, e talvez até acabe com ela. Esta é a história por trás de Smile. JPG, a lenda amaldiçoada do Smile Dog. Tudo começa como muitos relatos assustadores da internet, com alguém que jura de pé junto que não foi atrás disso, que só clicou porque parecia inofensivo. Essa pessoa é Mary, e a primeira sobrevivente. Ou quase isso. Ela foi a primeira vítima conhecida da imagem, e tudo o que restou dela foi um depoimento fragmentado, incoerente e absolutamente desesperado. A história de Mary começa nos anos 90, na era dos disquetes e das primeiras conexões à internet. Ela recebeu um disquete pelo correio com um único arquivo, Smile JPG. Na época, ela pensou que era apenas mais uma daquelas correntes de computador, sabe? Aquelas mensagens que diziam: se você não repassar isso para 10 pessoas, algo terrível vai acontecer. Mal sabia ela que desta vez, a ameaça era real. Movida pela curiosidade, Mary inseriu o disquete no computador e abriu o arquivo, e o que ela viu a assombraria para sempre. A imagem mostrava um quarto escuro, quase em breu total. A única iluminação vinha de um flash de câmera, que revelava uma criatura sentada no meio do cômodo. Parecia um cachorro, talvez um husky siberiano, mas algo estava terrivelmente errado. A boca do animal era absurda, larga demais, esticada de orelha a orelha num sorriso humano. Um sorriso cheio de dentes que pareciam grandes demais, brancos demais, quase como os de uma pessoa. Seus olhos brilhavam com um vermelho doentio, fixos diretamente em quem olhava a foto. E no canto da imagem, quase ilegível como se tivesse sido sussurrada, uma frase: "Spread the word." Espalhe a palavra. Naquele instante, a vida de Mary Young, como ela conhecia, acabou. A imagem não saía da sua cabeça. Ela começou a ter pesadelos terríveis noite após noite. Nos sonhos, o cachorro aparecia. Ele estava no quarto dela, parado na porta, observando-a do escuro. E ele estava sorrindo. Sempre sorrindo. Mary dizia que a criatura não falava, mas ela entendeu o que ele queria. Ele queria apenas uma coisa: que ela repassasse a imagem para outra pessoa. Que ela obedecesse ao comando. Seria o pagamento pela sua liberdade. A única forma de se livrar da maldição. Mas Mary se recusou. Ela não queria passar aquele horror adiante. Ela não queria ser responsável por condenar outra pessoa à mesma tortura. E o preço que ela pagou por essa recusa foi devastador. A imagem começou a assombrá-la também quando estava acordada. Ela via o sorriso do cachorro no canto do olho, nos reflexos das janelas, no escuro do seu próprio quarto. Ela se tornou reclusa, parou de falar com a família e com os amigos. As pessoas que a encontravam diziam que ela falava sozinha, repetindo frases desconexas como: "Ele ainda está sorrindo", ou "Por favor, para de sorrir. Eu não quero mais ter sonhos." Ela desenvolveu a crença de que a criatura não vivia apenas na imagem, mas sim no código, entre os pixels, pronta para atravessar a tela do computador e entrar no mundo real. Os médicos que a examinaram tentaram dar explicações lógicas. Falaram em psicose digital, um transtorno mental induzido pela exposição excessiva à internet. Mas ninguém conseguia explicar um fato perturbador. Toda vez que Mary afirmava ter visto o Smile Dog durante o dia, ela ficava completamente sem dormir pelas 48 horas seguintes, aterrorizada demais para fechar os olhos, até que um dia ela simplesmente desapareceu. Sem deixar rastros, sem nenhuma explicação. Anos se passaram, e a história de Mary Young se tornou uma lenda urbana, um conto de terror para assustar os outros na internet. E é aí que a nossa história continua. Um jornalista investigativo, fascinado por lendas urbanas digitais, decide ir a fundo no caso. Ele encontra o ex-esposo de Mary, um homem quebrado pelo desaparecimento da esposa, que nunca havia falado publicamente sobre os detalhes. Durante a entrevista, o marido revela algo que guardou por anos. Um segredo que o consumia. Ele conta que no final a resistência de Mary se quebrou. O tormento foi tanto que ela não aguentou mais. Ela finalmente compartilhou a imagem. Ela enviou o arquivo para alguém. E foi assim que a maldição continuou viva, passando de vítima para vítima, em silêncio. Após essa revelação chocante, o jornalista volta para casa com a cabeça cheia de dúvidas e um certo calafrio na espinha. E então algo acontece. Ele recebe um e-mail anônimo, sem remetente. O assunto dizia apenas: "Você quer ver o sorriso?" E dentro da mensagem, um único arquivo anexado: Smile JPG. O coração dele dispara. O cursor do mouse treme sobre o arquivo. A tentação, a curiosidade profissional, a necessidade de ver com os próprios olhos aquilo que destruiu a vida de Mary Young, cresce a cada segundo. Ele lembra do que Mary dizia em seus delírios: que o Smile Dog só se aproxima de quem olha para a imagem por tempo demais. Ele hesita, luta contra o impulso, e por fim,
fecha o e-mail. Ele não abre o arquivo. Isso deveria ter sido o final da história. Ele resistiu, mas não foi. Nos dias seguintes, o jornalista começa a receber mais mensagens. E-mails curtos, anônimos, apenas uma palavra. Abra, depois outra, por favor. Abra. E a mais assustadora de todas. Você sabe que quer ver o sorriso. Ele as ignora, apaga todas, tenta esquecer. Mas é tarde demais. A maldição já sabe o nome dele. E então, os sonhos começam. Ele vê o mesmo cão demoníaco que Mary descreveu. No mesmo quarto escuro e empoeirado, com o mesmo sorriso grotesco e humano. Mas agora, a criatura não fica apenas parada. Ela se move, se aproxima, e ela fala. Ela chama o jornalista pelo nome. E repete, sempre repetindo a mesma frase. O mesmo acordo profano. Se você compartilhar, eu paro. O terror se torna insuportável. Os dias se transformam em um borrão de paranoia e exaustão. Ele não consegue mais distinguir o sonho da realidade. O sorriso do cão está em toda parte. No final, desesperado e à beira da loucura, o jornalista faz a única coisa que Mary por tanto tempo se recusou a fazer. Ele abre o e-mail antigo, baixa o arquivo e o anexa a uma nova mensagem. Ele compartilha a imagem. Ele envia Smile JPEG para outra pessoa, e no momento em que ele clica em enviar, um silêncio profundo toma conta do seu quarto. O sentimento de perseguição desaparece. Ele sente um alívio imediato, uma libertação. Ou, pelo menos, é o que ele pensa. Porque a verdade é que ninguém que entra em contato com a imagem sai ileso. Todos que conhecem a história carregam para sempre um fragmento da maldição. A semente da imagem foi plantada. E agora você que está assistindo a este vídeo sabe da existência do Smile Dog, você conhece a história dele, sabe como ele se parece. Cada vez que alguém fala sobre ele, cada vez que a curiosidade leva alguém a procurar sua imagem na internet, cada vez que alguém conta esta história, o sorriso chega um pouco mais perto. A palavra foi espalhada. E se você, esta noite, quando estiver sozinho no seu quarto, ouvir o som de passos no corredor ou o arranhar de unhas na sua porta, lembre-se do aviso mais importante. Aconteça o que acontecer, não sorria de volta. Obrigado por assistir. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, aqui no canal Além do Breu.